yum, yum. Fala aí galera, eu soltei e parece que basta eu me desligar do jogo por um dia e acontece uma cacetada de coisa. E meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouco com vocês sobre o assunto que eu não consegui comentar ontem, que é falando sobre, puta que pariu, eles soltaram, agora a gente vai ter dentro do Yu-Gi-Oh! TCG/OCG, cartas na raridade, ou no estilo de arte, eu não sei como chamar disso, mas no estilo full art ou overframe, que é como tá sendo chamado essas cartas pro nosso joguinho de cartas. E porra, esse bagulho é uma parada bem interessante, que já existia, por exemplo, lá no formato do Rush Duel, que são cartas lindas pra cacete. Eu já acho o design do Rush Duel muito mais bonito do que o formato das cartas do TCG. Porém, não tem como a gente pensar em nada de mudança dentro do Yu-Gi-Oh! Naquele nível, apesar de que eu gosto muito mais das cartas em como elas são feitas no Rush Duel. Porém, dentro do Rush Duel, além dele ter um design levemente diferente, acho eu, uma forma muito mais clara de se fazer as cartas, ainda assim, eles têm um outro tipo de raridade, que é esse overframe, onde a carta sai das bordas das cartinhas de Yu-Gi-Oh! E agora, finalmente, depois de tanto tempo, isso existe no nosso jogo TCG avançado. Era algo que já existia em outros jogos, sei lá, Pokémon da vida, e eu entendo que tem muita gente que não gosta desse estilo de carta, tá? Não gosta, e acha inclusive que o Yu-Gi-Oh! É algo diferente, que deveria se manter diferente / original nesse sentido, que esse full art é coisa pra quem é fãzinho de coisinha cosmético, e eu acho que tá tudo bem de existir pessoas que são fãzinhas de coisinhas cosméticas, e que essas pessoas sim devem ser agradadas com produtos novos, porque a gente precisa tentar agariar, manter pessoas e manter o jogo colecionável, que é um fator que sinceramente eu acho que o Yu-Gi-Oh! Até tem menos do que ele poderia ter. E essa coleção é muito maneira, não só pelo fator da arte em si, mas pelo fator de reprints que vai acontecer com um jeito diferente de você ver as cartas, talvez de uma outra perspectiva da arte em si delas, sabe? Vai ter muita gente que não vai gostar, mas adivinha o que você pode fazer? Você não precisa comprar a carta, porque não é como se esse seja o novo jeito de printar cartas novas. Não é o que vai acontecer. É simplesmente uma raridade alternativa que eles estão lançando. Como isso vai ser implementado futuramente, gol do Vasco inclusive, hein, empatando com o Corinthians na final, como isso vai ser implementado futuramente em coleções novas e tal, é uma incógnita. Porém, o que temos por hora é o que foi anunciado, e essas cartas, pelo menos no momento, me deixou muito empolgado, me querendo ter elas nas mãos. Dito isso, vamos acompanhar, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela a gente vai acompanhar um pouquinho sobre esses anúncios, né? Então, aqui dentro da Yu-Gi-Oh! Meta, alguns anúncios foram spoilados pra gente, e aí teve uma live que a Konami fez, né, dessas lives que a Konami faz lá no Japão, e aí eles soltam um monte de novidades, né, e aí tem várias coisas que eu não vi, porque na sexta-feira à noite, que eu tinha jogos do DB gravado até sexta, e eu tinha que no outro dia passar a fazer um monte de parada, na sexta-feira de noite, eu tomei uns gole, e aí eu acordei podre de manhã e não olhei nada de Yu-Gi-Oh! No sábado inteiro. E agora no domingo, quando eu parei pra olhar, tem coisa pra cacete. Tem a Duelist Box, Prismatic Summon soltou novidades, tem arte alternativa, tem cartas novas pra Charmer, e eu não comentei ainda. Tem suporte pro Red Dragon e pro Synchrons, tem artes alternativas, tem suporte de Predaplant, e aí vem a grande parada que são os overframe, que a Konami soltou em a Yu-Gi-Oh! Meta soltou em 3 posts diferentes. Vamos por partes. A primeira que eles soltaram aqui pra gente foi o seguinte. Então nós temos cartas novas, tá? Cartas novas de um pacote de cartas de boneco de anime, e que nós temos cartas novas para os protagonistas e temos cartas novas para os rivais dos protagonistas. Então dentro do Duel Monster nós temos o protagonista que é o Yugi, e o rival dele que é o Kaiba. E aí você tem o Jaden e o Zane com o Cyber Dragon, e assim por diante, né? E aí eles soltaram essas cartas aqui. São cartas importantes, tá? São cartas novas. Essa carta que eles soltaram aqui, esse Dark Magician, não existe. Então é uma nova carta que já está vindo na raridade Overframe. E aí a gente precisa analisar alguns pontos, porque isso pode mudar algumas questões com relação ao jogo. E na verdade, de verdade, eu entendo que isso pode até começar a afastar algumas pessoas de simplesmente ver esse design. Se você já
viu pessoas comentando sobre quando a Konami anunciou que passaria a ter overframe, as pessoas estavam apenas especulando como seria, teve reação negativa. Teve bastante reação positiva, mas teve muita reação negativa também, porque aí entra um bagulho que é importante. Primeiro, a gente tem um impacto inicial visual. Você acha isso bonito? Eu acho essa arte maneira, tá? Eu acho bem maneira essa arte. E aí nós temos cartas que são simplesmente dos decks de anime. Então, o Mago Negro com essa arte aqui eu achei maneira pra cacete, como vocês podem ver aqui, ó, se a gente for abrir essa imagem, e eu vou ter que trocar o filtro pra vocês poderem ver melhor aqui comigo, a gente tem, mano, olha o designzinho como é. Fica feio esse nome aqui, tá? Eu acho que tá pouco destacado, mas enfim, o nível dele tá aqui em cima da carta e todo o fundo da carta é preenchido. Inclusive, geralmente a gente teria essa borda até aqui, ó, isso aqui estaria escondido, né? Estaria escondido. E aí o que o overframe faz é que a arte saia das bordas, né? Obviamente tem a borda da carta aqui que é o limite, mas o limite que nós chamamos que seria aqui atrás, ó, inclusive no fundo você vê, ó, essa linhazinha preta, o limite seria aqui. Seria esse quadro aqui. Agora o que a arte faz é saltar do frame da carta. E é muito maneiro, tá? O texto ainda tá aqui, tá visível, você consegue ver ainda um pouco transparente ali a arte na parte de trás do quadro da caixa de texto, que o que importa de verdade na carta de Yu-Gi-Oh! É você conseguir ler o texto de maneira clara, ter as características da carta, o atributo, o nome, o nível. Na prática é isso, né? Que não precisa nem da arte pra gente jogar de fato Yu-Gi-Oh! Vendo os efeitos. A arte tá lá pra tornar o bagulho colecionável, identificável, entende? É pra isso que existe. Então, porque senão poderia ser literalmente caixa de texto, escrito o texto e isso serviria pra você jogar igual, mas a fim de identificação e tornar o produto colecionável, as artes são muito importantes. E aqui você vê um exemplo de como será essa raridade overframe, que eu achei muito maneira, tá? Muito maneira. Essa carta é nova, não cabe aqui nesse vídeo eu comentar sobre esses suportes e como que isso melhora o Mago Negro e tal. Inclusive ele tem um efeito que eu sempre imaginei que deveria ser uma carta nova de Mago Negro e que ele não tinha até então. Agora ele tem, o que é muito bom. E aí você tem também mais cartas, né? Que é o de protagonista, um Favorite Hero Shiny Flare Wigman, e aí corrobora aquela tese de que o Hero não pode passar, sei lá, X dias sem suporte. Já teve lá o Miracle Ejector, teve pouco antes tinha os Masked Hero, teve mais Masked Hero, teve o Thunder Electric Wingman lá, alguma parada dessa, que é o Vault, que não sei, que se tributa pra invocar o extrato de cemitério, e agora tem mais uma carta de Hero. Ah, mas tá vindo na coleção que tem suporte novo pra todo protagonista. Beleza, mas os protagonistas não tem suporte a cada um mês. O Hero tem. Enfim, tá aí a carta que, como vocês podem ver também, lindíssima, tá? Eu achei muito foda também esse Hero, com esse overframe aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pra baixo. Muito foda, de verdade, tá? De verdade, esse aqui eu acho que casou melhor do que essa arte aqui, tá? Essa arte é muito poluída no fundo. Eu acho que esse bagulho aqui, mano, talvez deva ser melhor repensado. Eu achei muito poluído no fundo, mas eu achei maneiro. Esse aqui tá muito mais clean, sabe? E aí eu acho que temos uma carta mais bonita, muito mais clean de fundo. E dá pra ver melhor aqui o nome e o nível, porque ali atrás, ó, ele tá meio roxo, mas não tem nada da arte vazando pra cima. Nesse aqui tem a coisa da arte vazando pra cima, o círculo, e deixar o chapéu, e deixar a imagem um pouco mais confusa. Mas ainda assim, lindo, tá? Lindo pra caramba. Se a gente volta pra cá, tem mais cartas, então tem uma pra cada um, né? Tem o Stardust aqui, ó, o Stardust achei muito cara de anime, também achei maneiro, tá? Mas não gostei tanto, mas achei maneiro. Também é clean ali atrás, no fundo da carta, ó. Então, aqui é diferente, ó, as bordas ali atrás ainda continuam se mantendo brancas, né? A borda aqui, ó, da carta ainda se mantém brancas no fundo. Então, tipo assim, essa parte que deveria ficar na frente, ela literalmente só tá atrás. Não tem arte preenchendo isso ali. O que eu prefiro, tá? De novo, vou voltar no Mago Negro, ó. Ele tem a borda ali que tá meio laranja, vocês estão vendo? E aí a perna dele sai do quadro. Tudo bem. É um conceito, mas como ele tem os círculos de magia aqui, ó, também estão por cima desse quadro laranja. Aí eu acho que exagerou. Essa arte aqui, ó, ela também tem o fundo roxo. E quem tá saindo é só o corpo do boneco. Não tem círculo de magia e tal. E aí eu achei que encaixou legal. E essa carta branca também. Então, esse conceito eu acho bom. Ótimo, inclusive, tá? Da arte, só o corpo do boneco saindo do frame, e não que o fundo da carta seja preenchido com coisas que deixem a carta mais confusa, porque cada vez mais nós temos mais artes confusas no Yu-Gi-Oh! Mas aqui eu achei
clean, eu achei bom, bonito pra cacete, tá? A gente segue também, tem um Utopia brabão aqui, ó, deixa eu dar uma olhada no Utopia. O Utopia também tá muito foda, eu acho que ele é o mais bonito até aqui, porque eu acho que contrasta melhor, né? O fundo da carta preto com os nomes brancos, nossa, olha o atributo aqui com esse bagulhinho de luz brilhando. O atributo de vento não tem nada de especial. O atributo de luz aqui também não tá brilhando, ó. Mas o do Utopia tá brilhando, ó. Como se fosse a unidade, né? O overlay. E ali tem os overlayzinhos rodando ao redor. Porra, maravilhoso, cara. Isso aqui é muito foda, de verdade. E aí aqui entra um bagulho. E aí, obviamente, que tem mais cartas que aí eu não vou mais dar tanto enfoque, né? Tem um Odd Eyes aqui, tem um Decode, tá aí, mais um Decode Talk. Lembrando que são cartas novas, tá? São cartas novas. E aqui embaixo tem as cartas comuns. Então aqui tem cartas comuns, ó, suporte, pêndulo, alguma coisa. E aí essa é a carta de Yu-Gi-Oh! Normal. Aqui em cima temos o Overframe, tá? Então, obviamente não são todas as cartas que virão Overframe, mas nós temos algumas delas que virão. E começando com essa seleção dos protagonistas. Se a gente volta ali, se a gente troca a tela, agora eu vou dar uma olhada com vocês sobre as cartas dos rivais, né? E aí tem um novo Blue Eyes, aí eu quero frisar de novo, isso são cartas novas, tá? Isso aqui não é simplesmente o Blue Eyes amarelo numa full art, é carta nova. Esse Blue Eyes White Dragon, The White Phantom Beast, não existe no nosso jogo, tá? Não existe no nosso jogo, é uma carta nova. Então, vindo pra cá, vamos dar uma olhada no Blue Eyesão da massa. Olha aí o frame dele, mano, muito maneiro também, tá? Ali no fundo, ó, laranja, sem círculos mágicos, sem nada do tipo, simplesmente o dragão mesmo saltando da tela. E aí teve um contraste legal, né, entre o amarelo e a cor dele, que é meio azul assim. Então, o Blue Eyes também ficou incrível, incrível esse novo Blue Eyes. Nós temos aqui o Cyber End, que esse Cyber End ele parece mais Rush Duel, né, mas... Opa, tô pesquisando errado. Ele parece mais Rush Duel, mas tá aí o meu mano Cyber End Dragon, muito maneiro também, tá? Bem maneiro. E de novo, clean, é isso que eu quero, ver a carta saltando de maneira clean, beleza? E aí eu achei do caralho de Cyber Dragon também, além do Utopia talvez tenha sido o mais bonito. E quem é bem escrotinho é esse Crimson Dragon, né? Esse Crimson Dragon, ele é realmente feio. Eu tô pesquisando errado essa buceta. Ele é realmente feio e até dá pra dizer que esse caba também aqui como a carta é preta, eu acho que passa um pano, mas... Esse Crimson Dragon aqui, ó, tendo a arte dos outros bonecos, ficou mega poluída. Aí tá vendo como pior ainda o bagulho? Se fosse essa arte dentro do quadro de carta comum, eu acho que não ficaria tão caótico. Mas esse full art, esse overframe, com esses bonecos aqui, vários deles, ficou muito caótico. Aí eu acho que polui demais e a carta fica feia. Fica feia porque além de tudo ainda tem um texto pra você ler, que é um texto grande, né? Então esse aqui é um exemplo de como essa dá pra chamar de raridade? Que tem um potencial tão maneiro, pode ser bem feio na verdade, tá? Se a Konami não cuidar aí. E aí nós temos a carta preta do Galaxy Eyes, ó. Ok, esse também é bonito. Então tá aí o Galaxy Eyes. E é meio que isso aí, cara. De resto, a gente só vai ver novas artes, né? E essas artes eu tenho certeza que vocês já viram. Tá aí um Starving Venom, né? De cartas de rival. Tá aí mais um Borreload bem clean também, ó. E apesar de ter Rockets aqui, não são tantos. Então tem um Rocket Trace, a bala. Ali em cima tem o Rocket Recharge, né? Então, bem bonito também esse Borreload aqui. E aí tem cartas novas também do anime. Lembrando que isso são cartas novas. E aqui entra num conceito que é o seguinte. Como é uma box que a Konami tá lançando, que tem cartas novas nessa box aqui, significa que, como essa coleção essas cartas foram anunciadas em overframe, aí a gente volta num conceito que é importante, acho, da gente parar e pensar, mano. Significa que são cartas que vão existir apenas na raridade overframe? São cartas que vão existir apenas na raridade overframe? Quanto a isso, eu não sei se eu gosto. Tá? Que sejam cartas que existam apenas na raridade overframe. Porque aí a Konami tá lançando essa carta, não tem a versão dela na arte contida e só foi anunciado na versão overframe até aqui. É diferente do que a gente der uma olhada nessas outras cartas que a Konami também soltou, porque vai ter uma coleção, né? Vai ter uma coleção que a Konami vai soltar, Limit Over Special Pack Volume 1. E nessa coleção eles vão dar
reprints de cartas que obviamente já existem. Aí é outros 500, aí você tá reprintando cartas que já existem e colocando que a arte dela saia do frame simplesmente, mas são cartas que já existem. Entenda que eu posso ter o meu Dragoon normal ou o meu Mirror Jade e agora tá tendo uma versão nova dele overframe. Não significa que para eu ter essa carta eu tenho que ter apenas a versão overframe. Por quê? Porque se eu gostar, eu vou atrás e eu tô apenas dando um upgrade deixando meu deck mais bonito. É o equivalente de eu pegar uma carta Ultimate. Eu não preciso ter uma carta Ultimate se tiver a versão dela comum, mas se tiver a versão dela Ultimate e eu quiser pegar para deixar meu deck mais bonito aos meus olhos, ótimo, eu posso fazer e eu pago mais caro por isso. Aqui a carta já existe, eu posso ter o Mirror Jade que não seja overframe. E eu posso ter o overframe se eu quiser, simplesmente dando um upgrade e deixando o meu deck mais bonito. Mas se eu não gostar dessa raridade, eu não preciso ter. Diferente dessas cartas que, se for o caso de elas tiverem apenas essa raridade, aí eu não sei se é tão legal, tá? Gostaria que não fosse esse o caso e que isso aqui fosse uma parada especial. De que a gente tem algumas cartas em algumas coleções que lançam cartas nesse sentido, porém não é o que tá aparecendo. Se você quiser jogar de Blue Eyes e quiser ter esse Blue Eyes, por exemplo, se você joga de Mago Negro e quiser ter esse Mago Negro, você aparentemente só poderá ter ele na versão overframe, e essa parte eu não sei se eu gosto, mas o conceito de ter a carta overframe é do caralho. Tanto essas cartas novas não, né, esses reprints que eles anunciaram, anunciaram reprints, e aí nessa coleção, por exemplo, aí de novo, isso não tem previsão pra chegar no TCG por enquanto, tá? De novo não, falando pela primeira vez. Não tem previsão de quando isso chegue no TCG, pelo menos não essas cartas aqui, certo? Desse jeito, não tinha se anunciado nada nesse sentido. The Heroes e The Rivals, tá? Então esse é o nome da coleção? Tá. Deixa eu abrir uma nova guia. Collection. Ah, foi anunciado no dia 14 de outubro? Ah, então não tem muito tempo. Ah, entendi. Ok, mas já estava anunciado. Aí agora a gente tá vendo alguns reprints de cartas que virão nessa coleção para o OCG. O OCG. E aí você vai ter reprint de um Dominus Purge. Legal, mano. A arte do Dominus Purge saltando da tela. E aí você vai conseguir ver com mais detalhes, talvez, a arte, né, da menininha com esse bichão grandão ali atrás, ó. O Super Poly, que o overframe do Super Poly pô, sacanagem ter isso aqui nessa carta, nem preciso. É só o raio vazando ali, ó. Esquisito, mas enfim. Esse bicho aqui, ó, que tem a pernona dele ali atrás, é esquisito de fato, tá? Eu não gostei desse Exceed, mas esse Hero aqui, legal. Esse Quasar, muito legal. O Dragoon com a zona vazando ali, legal também, apesar da perninha dele ficar ali embaixo. Talvez devesse ocultar essa perninha, talvez devesse deixar só a parte de cima mesmo. Com isso eu acho que eu concordo, tá? Que essa parte da perninha aqui embaixo, ó, fica meio feio. Mas enfim... Tá o Firewall Singularity aqui saltando também, a Kurikara na parte de cima, saltando da carta maneira, e na parte de baixo não tem muito o que se ver, entendeu? Não tem a perna dele assim, preenchendo a arte, então gostei disso. Mas a gente vai ter reprints, ó, mais cartas aqui embaixo, ó. Reprints com cartas overframe. Isso, ó, o Dominus Impulse aqui. O Dominus Impulse, inclusive, tá muito melhor do que o Dominus Purge, né? Porque a menininha aqui tá muito pequenininha no Purge, mas no Impulse a menina tá meio grande, ó. Tá bem mais maneira o Dominus Purge overframe. Mas isso aqui é interessante, tá? Vim como reprint dessas cartas, que aí eu posso... Eu não sei se isso vai diminuir o preço das cartas, provavelmente não. Não dá nem pra chamar de reprint, porque imagino que isso serão caros, tá? Imagina, vem a... Isso aqui é o volume 2? Aqui em cima é volume 1? Caralho! Tá, tudo bem. Imagina se vem isso no TCG, e aí você tem o Dominus Impulse, meio caro. É caro como ele é hoje, né? Não é meio, é bem caro. E aí vai vir o reprint dele, overframe. Será? Tu acha que a galera não vai meter faca? Óbvio que vai, porque tipo, é um Impulse, é reprint, beleza, mas é uma raridade diferente, overframe, vai continuar caro. Então, quanto a isso, eu não sei se eu gosto tanto. É melhor que venha, por exemplo, no estrutural, né? Mas no estrutural do Legendary Modern Decks. Enfim, mas tudo isso aqui é muito positivo, aumenta muito o fator colecionável e casa muito bem com o momento da Konami tá tentando fazer coisas novas, seja para continuar mantendo pessoas que eventualmente estejam desanimando, seja pra fazer esse tipo de coisa, sabe? Tipo, tentar segurar novos jogadores e evitar êxodo pra outros card games. E também serve pra você aumentar o teor colecionável do jogo para pessoas novas que queiram vir jogar ou para pessoas novas que queiram colecionar esse produto, o que é muito positivo. Tem uma parada que poderia acontecer e que eu acho que sim seria interessante, é que nessa parada de evitar o êxodo de jogadores para outros card games, a Konami já começou a trabalhar em cima disso.
Tanto que a Giant Card é uma parada muito positiva, porque a Giant Card dá um valor muito bom pro cara que for campeão do torneio. Você tem agora $5.000 a mais de premiação, o que é muito positivo. Todo torneio que você ganhar o ICS, né, você tem $5.000 de premiação. Eles têm que aumentar isso pra regional, é claro, tem que dar uma premiação boa pra quem for jogar regional e não deixar a mercê da loja. Aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal que tem loja tem que botar premiação da console, porque se for só a caixinha, a deck box e o tapete, foda-se por poder jogar regional. Mas enfim, jogador de Yu-Gi-Oh! Nunca jogou pela premiação. Mas é uma forma de você evitar êxodo para outros card games. E a Konami tá tendo uma boa postura em N aspectos diferentes, tá? Com relação a isso. A postura de poder estar melhorando o jogo com boas coleções de reprints pra deixar o jogo mais acessível, por mais que ainda seja caro, mas tá muito mais acessível do que talvez nunca antes tenha sido, cara. Constantemente tendo coleções de reprints, dentre elas a Heritage Collection, que eu já falo sobre elas, os Legendary Deck, que talvez passe a ser um novo padrão, talvez até acabando com a Mega Team, porque a Mega Team ficou muito ruim, então a não ser que eles melhorem a Mega Team, eu prefiro que eles não lancem mais, e aí as coleções de reprints que sejam renovadas, com esses produtos que vem reprint garantido, tipo os Legendary Deck, por exemplo, e deixa pra ser caça-níquel só o booster de Main Collection, o Genesis como sendo uma boa porta de entrada pro jogador jogar um jogo com teto teoricamente menor e com a pool um pouco diferente, até a pool de cartas tá sendo um pouco mais diferente a forma de jogar e tá sendo esperançoso, pelo menos pra mim. Eu tô um pouco esperançoso com, teoricamente, com eventualmente o jogo dar uma estabilizada com relação ao nível de poder nas cartas, mas enfim, tá sendo um momento muito bom, e esse é mais um fator muito bom, seja na perspectiva de reprint dessas cartas, ou na perspectiva de você tornar o jogo mais agradável para um público, porque é inegável que esse tipo de coisa atrai pessoas. Isso é interessante. Agora, com relação ao TCG, não se tinha tanto ali a previsão de quando isso iria chegar pra gente, mas agora eu acho que a gente tem, porque saiu esse post aqui na Master Duel Meta, falando que a gente já vai ter, ó, dentro da Heritage Collection 5, que vai ser lançada em abril de 2026, a gente já vai ter essas artes estendidas, né? Começando com 10 cartas. 10 cartas que vai vir, ó, no Limit Over Special Pack Volume 1, que é esse aqui de cima, ó. Esse aqui de cima. Então tem 10 cartas aqui, e essas 10 cartas virão aqui, certo? Na Legendary, na Heritage Collection 5, que já chega pra gente em abril. Então, a Heritage, que é uma coleção que já traz um monte de raridades diferentes para as cartas, vai ter uma raridade nova, que é esse Overframe. A gente já vai ter a primeira leva por aqui, aparentemente, tá? E isso é positivo, porque vai chegar meio que em paralelo com o OCG. Não exatamente, mas vai chegar rápido, o que é interessante da gente já ter essas cartas no mercado. Então tá aí, mano. Não precisa necessariamente ser essas cartas para quem for ganhar torneio. Pode ser que tenha, tipo assim, a carta-chave da Main Collection da temporada. E aí eles pegam essa carta e não lançam nesse tipo de coleção. Eles lançam a carta na coleção regular, normal, e tem uma versão Overframe dela que eles dão como premiação de torneio. Além da Giant Card que eles dão, como sendo a carta... a promo card que eles dão, por exemplo. Eu acho que daria muito mais valor, porque seria carta usável, jogável no formato, e não só aquele bicho amarelo, que custa um dinheiro, é bom, mas talvez esse fator colecionável seja ainda melhor. Mas enfim, cara, eu acho que não tem ponto negativo aqui, tá? O ponto negativo é pessoas que não gostam, e a pessoa tem o direito de não gostar, beleza? Não importa o que você diga, a pessoa tem o direito de não gostar desse tipo de arte aqui. E eu entendo a pessoa que tem um pouco de, sei lá, conservadorismo em cima das cartas de Yu-Gi-Oh! De o Yu-Gi-Oh! Ser um card game diferente, papapá, que talvez perca a essência ou algo do tipo. Eu entendo. O que eu acho que não pode acontecer, pelo menos não no futuro próximo, é que a gente não tenha migração de cartas, né? Da gente não ter, tipo, um grupo de cartas especiais que só existem na raridade Overframe. Tipo, as cartas lendárias que eu acho que existem lá no Rush Duel, né? Acho que é uma parada dessa. No Rush Duel tem as cartas Overframe, que são cartas que só existem daquele jeito, e aí elas têm alguma parada especial dentro do jogo. Eu não sei exatamente como funciona, mas é algo nesse sentido. Aqui eu não queria que fosse assim. Eu não queria que tivessem cartas que viessem exclusivamente como sendo Overframe. Porque, de novo, as pessoas têm o direito de não gostar, e aí se ela não gostar, ela não vai ter essa carta. Eu acho que isso exclui um pouco do potencial. Aí é olhando pro outro lado, tá? Mas sobre as Overframe, mano, é basicamente isso que eu penso, é basicamente isso que eu vi até agora. Se tiver mais alguma questão, eu trago em outro vídeo, e é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau. Vou ver o segundo tempo da Copa do Brasil. Listen.